Tarde, povo do segundo ano. A Galan, né? Helena Galan pediu. Alegou outro dia pra mim que tava com dúvidas. Foi sexta-feira, ela alegou que tava com dúvidas da lista de desenho geométrico. Como eu acho que alguns de vocês podem também estar com dúvidas na mesma lista, que é de desenho geométrico, eu resolvi fazer esse vídeo que é de dicas para resolver exclusivamente a lista de atividade que está lá colocada no Classroom. Por isso eu nem coloquei isso aqui no Classroom, porque no Classroom é para colocar matéria oficial que sai no cronograma, então estou colocando aqui pelo WhatsApp mesmo, né, pelo canal do YouTube que eu tenho. E eu vou tirar algumas dúvidas da lista que eu coloquei para vocês fazerem. Não vou resolver a lista, vou dar dicas para vocês terem uma ideia do que é que o exercício pede e por onde vocês podem tentar começar. Primeiro exercício é determine o volume e a área superficial de um prisma triangular regular, sendo que todas as suas arestas medem 20 centímetros. Bom, primeiro, o que é um prisma triangular regular? Vou pegar uma canetinha aqui. O que é um prisma de base triangular? É aquele famoso prisma, né, que parece com aquele da capa do disco do Pink Floyd. Ele é uma caixa de Toblerone. Isso. Quem já comeu chocolate Toblerone sabe o que é um prisma de base triangular. É um triângulo equilátero em cima e um triângulo equilátero embaixo. Se o triângulo é equilátero, isso significa... deixa eu trocar a cor da minha canetinha. Significa que este tamanho aqui é exatamente igual a esse tamanho aqui, que é exatamente igual a esse tamanho que está lá do outro lado, certo? Então é um prisma, visto de cima, você vai ver um triângulo equilátero, onde todos os lados têm o mesmo tamanho. O enunciado está me informando que esse prisma tem todas as suas arestas de mesmo tamanho. Se todas as arestas são de mesmo tamanho, então eu teria 20 centímetros, 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 20 centímetros. Ou seja, todas as arestas, todas os riscos que compõem o teu prisma têm o mesmo tamanho, certo? Acabar a energia, não, mas é suficiente. Bom, enfim, isso é o prisma ao qual o exercício se refere. A questão pede para vocês calcular o volume e a área superficial. Bom, volume de prisma, todo mundo sabe, a fórmula do volume é a área da base vezes a altura que o prisma tem. Então vocês vão determinar a área da base desse prisma, que é um triângulo equilátero, vão achar a altura, que no caso foi dado pelo enunciado. Se você for inteligente, você já sabe que a altura já foi dada. Multiplica e você tem um volume desse prisma. No caso da área superficial, a área superficial vai ser o quê? Vai ser o somatório de todos os lados que este prisma tem. Esse prisma basicamente tem um lado que é a parte de cima, que é um triângulo equilátero, outro embaixo que é o mesmo triângulo equilátero, certo? E aí de cada lado você tem um retângulo. Esses retângulos são que definem a figura do prisma. Se você recortasse isso aqui e montasse, ia dar um prisma bem torto e mal feito, porque eu não estou usando régua nenhuma para fazer esse desenho, né? Ia dar um prisma de base triangular. Aí você calcula a área de cada uma dessas 5 partes e soma, e você tem a área superficial desse prisma. O segundo exercício é qual é o tamanho da diagonal principal de um prisma reto, regular, hexagonal, que tem todas as suas arestas do tamanho 30 centímetros. O que é um prisma reto regular? Hexagonal. É aquele prisma cuja base é um hexágono. Visto de cima, o hexágono é regular, tá? É aquele bonitinho, certinho, mas só visto de cima, né? Visto de perspectiva, ele parece com isso daí. Aí você tem outra face, do mesmo tamanho, né? Hexagonal. E aí você tem todas as conexões
que ligam esse prisma com a base de cima com a base de baixo. No caso do enunciado, ele está dizendo que todas as faces, todas as arestas, todos os riscos aqui medem 30 centímetros. Então aqui tem 30 centímetros, aqui também tem 30 centímetros. Ou seja, todo mundo aqui tem 30 centímetros. O que eu quero saber é a diagonal principal. Para quem não se lembra do que é a diagonal principal, é o segmento de reta que vai de um lado ao outro do prisma, passando por dentro. Para isso, seria legal vocês lembrarem que aqui dentro, né, do prisma vai surgir um triângulo pitagórico, um triângulo retângulo. Um dos catetos é fácil de descobrir. O outro cateto, que é esse aqui que passa por dentro da base do prisma, aí você vai ter que calcular. Com esses dois, e usando Pitágoras, você determina a diagonal principal dessa figurinha. O terceiro, qual é o volume e área superficial de um prisma reto, regular e hexagonal, que tem todas as suas arestas do tamanho de 1 metro? É a mesma ideia do exercício anterior. Você tem um prisma verde, que cor feia. Você tem um prisma, assim, peço desculpas pelo desenho, mas eu tô desenhando com o dedo, tá na tela do celular, então nunca fica bonitinho mesmo. Então eu tenho outro prisma de base hexagonal, também como o anterior. A diferença é que ele tem 1 metro então, de aresta. Então aqui é 1 metro, aqui também é 1 metro, todo mundo aí tem 1 metro. E o que eu quero? Eu não quero a diagonal principal mais, eu quero a área superficial. Então você vai calcular a área dessa figura e saber que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá do outro lado. Então, vai multiplicar por 6 a área que você vai achar ali. Você vai calcular a área dessa figura aqui, que é a base, e vai multiplicar por 2, porque tem essa daqui de cima e tem essa aqui outra de baixo. Soma tudo e você vai ter a área superficial desse prisma de base hexagonal. Além da área, eu também quero o volume. Como calculo o volume? Como eu disse agora há pouco, né? O volume é a área da base vezes a altura. Bom, a altura é fácil de determinar no exercício porque é dado. A área da base é mais um pouquinho, é complicadinho. Você vai ter que calcular a área de um hexágono regular onde todas as suas arestas medem 1 metro. Ai, professor, eu não lembro como faz isso. Tem dois jeitos. Ou você caça a fórmula para calcular a área de um hexágono regular, ou você lembra que um hexágono regular pode ser quebrado, por exemplo, em 6 triângulos equiláteros, né? Se são equiláteros, quer dizer que aqui tem 1 metro, aqui tem 1 metro, aqui tem 1 metro. Se você não lembra como calcular a área de um triângulo, é só lembrar que é base vezes a altura do triângulo, tá? Mas eu não tenho altura, professor. É óbvio que não tem altura porque não é dado. O que você faz? Você pode calcular quebrando esse triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos. Se você quebrou em 2, quebrou esse lado pela metade, logo aqui passa a ter meio metro, né? Como um dos lados você sabe, por Pitágoras você calcula a altura deste triângulo. E o último exercício, um cubo tem 50 centímetros de aresta principal. Qual é o seu volume? Esse exercício está meio que ao contrário. Eu vou desenhar aqui um cubo, certo? Um cubo malemar, feito com os meus dedos. E o que o exercício está dizendo? Que existe uma aresta principal, que é essa daqui, que passa por dentro do cubo. Essa aresta principal, eu sei o tamanho. O exercício deu o tamanho, que eu nem lembro mais, acabei de ler, esqueci o tamanho. Seja lá qual for o tamanho, essa aresta principal define dentro do cubo um triângulo retângulo, certo? Sabendo quanto tem aqui, vou pegar a cor preta de novo. Sabendo quanto tem aqui, você vai recalcular os outros lados. Mas como eu vou fazer isso, professor?
Você vai lembrar que aqui é x e aqui é x. Ah, mas esse azulzinho que tá aqui, ó. Esse azulzinho que tá aqui não vale x. Não, não vale. Mas por Pitágoras, sabendo que aqui, visto de cima, é um ângulo reto, você consegue escrever esse cara em função de x. Então isso aqui vai ser alguma coisa x, x quadrado, 3x, enfim, usar Pitágoras para descobrir. Esse cara aqui também é x. Esse cara preto aqui, que é a diagonal principal, você sabe. Monta a equação, determina o valor de x. A hora que você souber o valor de x para calcular o volume, é só usar a fórmula manjada, que é a área da base vezes a altura. Ok? Tá aí, uma dica para cada exercício. Em caso de dúvida, pode de novo me cutucar, assim como a Galan fez. Ok? Tchau, meu povo.